Que a paz de Cristo esteja com todos, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando com Assim diz o Senhor, amém? Convido a você que ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, ajude nós a compartilhar o Evangelho da Salvação para com aqueles que ainda não têm o conhecimento da Palavra de Deus, amém? E você que já é inscrito, compartilhe. Ajuda a semear a boa semente. Amém? Que Deus esteja abençoando cada vida, cada pessoa e que o Espírito Santo de Deus venha abrir os olhos do entendimento para que nós possamos compreender qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Amém? Vou estar lendo hoje no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Do 14 até o 16, diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? No livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, também diz: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Graças a Deus. Nós temos que servir o nosso Deus com inteligência, com raciocínio. Porque as pessoas vêm para Cristo e pensam que ao entregarem a vida delas para Cristo, dali para frente, tudo vai acontecer automaticamente. E sabemos que não é bem assim. E aí a vida da pessoa não muda e ela ainda quer, muitas vezes, culpar a Deus. Por que não acontece? Por que ela está tanto tempo dentro de uma igreja ou dentro de uma denominação, ou na prática de alguma fé, fazendo campanha, fazendo sacrifício. E Deus não pede nada disso para nós. O que Deus quer de nós? Deus diz que o que Ele se agrada é de um coração quebrantado. Esse sim Ele ouvirá. E como é que nós podemos ter um coração aquebrantado? Se o coração do homem, a serviço do homem é dura, né? Ele não consegue ouvir a voz de Deus. A Bíblia aqui está dizendo que o homem natural não compreende as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. Mas nós temos a mente de Cristo. Como é que nós vamos ter a mente de Cristo? Se nós viemos para Cristo com a mente cheia de lixo, com a mente cheia de podridão, com a mente cheia de pensamentos de derrotas, de fracasso, com pensamentos mesquinhos, com pensamentos que não vão levar nós a ter uma vitória em Cristo. Nós temos que aprender a praticar a palavra de Deus, a disciplinar a nossa mente, a ter tempo para com Deus, a ouvir, a aprender. Lá no livro de Osés, Deus diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, quando nós não conhecemos o nosso direito em Cristo, nós vamos sofrer. É como um herdeiro que tem uma grande fortuna para receber. Ele é rico, mas se ele não tem o conhecimento dessa fortuna, ele vai morrer na miséria. Por quê? Porque ele não conhece que aquela herança pertence para ele. E assim somos nós em Cristo. Jesus, ele deixou uma herança. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos filhos da promessa. Então, se nós não conhecemos aquilo que nos pertence, nós vamos passar uma vida inteira sofrendo, culpando a Deus, culpando as pessoas, se sentindo fracassados, pensando que nada vai dar certo na nossa vida. Por quê? Porque não temos o conhecimento daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E a palavra de Deus hoje está dizendo
que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, que as coisas velhas já se passaram. A palavra de Deus também está dizendo para nós hoje que nós temos que ter a mente de Cristo. Para que nós possamos ter a mente de Cristo, nós temos que ler as Sagradas Escrituras, conhecer o plano da salvação para a nossa vida, saber aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário, porque já está pronto. Quando ele disse, está consumado, já está pronto. Não adianta nós ficar pedindo para Deus fazer isso ou aquilo na nossa vida, porque ele já o fez. Ele fez tudo por nós quando ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós. A Bíblia vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando Cristo foi até aquela cruz do Calvário e falou, está consumado, ali ele morreu a nossa morte. E nós temos que morrer ali naquela cruz com ele e ressuscitar todos os dias, nessa vida nova que ele veio nos trazer. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mas como que eu faço isso? É com esforço. É dedicando tempo para Deus. É tirando minutos todos os dias para você ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Porque Jesus Cristo, ele é a própria palavra. Lá no livro de João ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne. Jesus, ele sempre existiu. Lá no Antigo Testamento, quando Deus criou o mundo, foi somente com a palavra. E Jesus é a palavra. As pessoas precisam entender isso. Que o próprio Jesus é a própria palavra. Mas essa palavra, ela tem que ter vida dentro de nós. Que a Bíblia vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que muitas pessoas professam uma fé morta. Por quê? Porque a letra ainda está morta dentro dela. Ela não recebeu o dono da vida. Ela não recebeu o autor da nossa vida dentro dela como único Senhor e Salvador. E deve ter uma entrega verdadeira. Nós não precisamos chegar lá no fundo do poço para clamar a Deus de todo o nosso coração. Porque a tendência do homem, a tendência do ser humano é chegar a Deus quando as coisas estão sem uma saída, sem uma solução. Aí ela vem para Deus com todo o coração. Mas enquanto ela está vendo saída, ela procura resolver pelos seus próprios méritos, né? Principalmente aquela pessoa que tem muito poder aquisitivo. Porque quando temos o dinheiro que compra a maioria das coisas, né? Não vou dizer que compra tudo, porque ele não compra a salvação. Ele não traz a paz interior que o homem precisa, que essa paz é só Jesus que nos dá. Ele diz que ele nos dá a paz que o mundo não pode dar, ele nos dá. Mas também o mundo não pode tirar. Então nós precisamos transformar, renovar a nossa mente com a palavra de Deus todos os dias. Porque é na mente que acontece as batalhas espirituais. É na mente que vai determinar aquilo que nós vamos pensar e aquilo que nós vamos fazer. Porque quando pensamos, logo nós vamos agir, né? E eu estava ouvindo uma frase esses dias que diz que não é o dinheiro que vai mudar a sua vida, e sim a sua mentalidade. E tem verdade nisso, sim. Por quê? Porque se a pessoa não muda a sua mentalidade, ela pode ter o dinheiro que quiser, ela sempre vai ser escrava. Ela vai ser escrava de alguma coisa, de alguém, né? Mas a partir do momento que o ser humano muda a mentalidade, que ele começa a pensar, a olhar e a entender, compreender que todo ser humano aqui neste mundo é passageiro, que a nossa vida é como erva, que ela vai murchando. Então ele começa a compreender que nós não podemos botar a nossa confiança na mão de homem e nem na mão de coisas. Por quê?
Nós temos um Deus Todo-Poderoso, que um dia cada um de nós vamos chegar ante o tribunal de Cristo e prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós falamos. E lá no livro de Eclesiastes diz que o fim de tudo é temer a Deus. Então nós temos que temer a Deus, não ter medo de Deus. O temer significa a pessoa ter respeito, ter uma convicção que Deus é soberano, que Deus não é igual ao homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele fala aqui na palavra, ele cumpre. Então nós precisamos acreditar no que está escrito, porque ele deixou a palavra dele para nós. E vai passar os céus e a terra, está escrito na Bíblia, mas as palavras do Senhor não vão passar. Então nós vamos ser julgados através da palavra de Deus, por isso nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras e renovar a nossa mente, buscando ter a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, porque nos nossos pensamentos jamais nós vamos alcançar e conhecer Deus. Como eu li lá no princípio, né? O homem natural não compreende as coisas que são do Espírito de Deus, porque ela só se discerne espiritualmente. Então você que já está cansado de sofrer, você que já está cansado de engano, você que já bateu em tantas portas, você que se desanimou, desacreditou em Deus, eu quero dizer para você, é porque ainda você não encontrou com o autor da vida, que é Jesus Cristo, e Ele está vivo, e Ele precisa se revelar para cada um de nós. Nós precisamos ter comunhão com Ele. E só vamos conseguir isso quando nós buscarmos Ele verdadeiramente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Porque Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Amém? Então eu quero deixar essa palavra aqui para você que está desacreditado de tudo. Comece de novo, mas comece de uma forma diferente. Abra teu coração e deixa Cristo se revelar para você. Fala para Ele, que nem no dia que eu entreguei minha vida para Cristo, eu falei, Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor é aquele que muda a história, a vida das pessoas, eu quero te conhecer, mas eu quero aprender contigo, porque eu já estou cansada de tanto engano, né? Eu já contei aqui um pedacinho do meu testemunho, né? Que eu frequentava num centro de Umbanda que se dizia de Deus, né? Porque eles falam que é mesa branca. E a pessoa lá no centro espírita, ela leu o Salmo 17, que diz: ouve, Senhor, a minha oração, porque ela não é feita com os lábios enganosos. Nossa, eu acreditei que aquilo ali fosse de Deus. Só que aquilo ali foi o meu fundo de poço, foi o fim. Depois disso daí que eu vim conhecer o Deus verdadeiro. Mas eu me propus dentro do meu coração. E Deus falou comigo numa passagem onde eu estava lendo, que Jesus chamou os discípulos, né, para seguir Ele. E eles largaram suas redes e foram seguir Jesus. E eu falei, Jesus, se o Senhor me chamar hoje, eu largo tudo para te seguir. E realmente, eu larguei tudo. E desde lá, tive muitas lutas, tenho ainda, né? Porque a Bíblia diz que todo aquele que vai viver em Cristo, ele vai padecer perseguições, ele vai ter aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? Só que nós temos um Consolador, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos para quem correr no dia da nossa angústia. Nós temos aonde nos abrigar. Mas e o ímpio? Aquele que não confia em Deus, para onde que ele vai? Ele bate numa porta, ele bate no outra. E a Bíblia vai dizer que vão ao socorro do homem. Porque a gente não vai encontrar no homem aquilo que somente Deus pode dar para nós. Amém? Então fica com essa palavra, medita. Se você ainda não entregou verdadeiramente a tua vida para Jesus, entrega.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. O véu se rasgou de cima para baixo. Por que isso? Porque a nossa salvação ela vem do alto. Você nunca vai encontrar a salvação na terra, em homens, em livros, em templos, nunca. A nossa salvação ela vem do alto, ela vem do Senhor. Só Ele pode salvar, curar e libertar. Ele pode usar pessoas, Ele usa pessoas. Mas o único verdadeiro é Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, que Deus esteja abençoando a tua vida e que essa palavra possa fazer de você uma nova criatura. Que as coisas velhas sejam aniquiladas e seja transformada pelo novo homem que vai nascendo a cada dia dentro de nós. Amém? Graças a Deus. Eu louvo a Deus por poder estar aqui compartilhando com esta palavra. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Amém?